Mais uma axial vertical aqui para vocês verem o que mais a gente pode ver no axial vertical. Então, mais uma vez, opa, voltando aqui, mais uma vez, nós temos a córnea, nós temos o plano da íris, aqui temos uma outra coisa nova, temos lente intraocular. Então, esse é um paciente pseudofásico, ele não tem aquela superfície convexa que quem tem um cristalino vai apresentar, tá certo? E aqui o nervo óptico, tá bom? O que que eu já noto de estranho nessa foto? Então, tudo são pistas, tem coisas que vão aparecendo que aí eu já penso, opa, quando eu chegar na próxima parte do exame, eu tenho que olhar bem isso daqui. O que está aparecendo aqui? Está aparecendo aqui uma parte convexa aqui e outra parte também mais convexa embaixo. O que é que pode ser isso? O que é que provavelmente é isso? Isso é um buckle, tá certo? É uma faixa escleral. Quando ela aperta bastante o olho e denta bastante a esclera, às vezes no axial vertical a gente já consegue ver essa imagem. Eu tenho que examinar isso nesse corte? Não, mas enquanto eu estou fazendo esse corte eu já vejo uma alteração e aí eu fico ligada que depois eu vou ter que ir lá examinar melhor aquela parte. Mais um axial vertical para vocês. Ó, córnea, íris, ou seja, aqui temos a câmara anterior, tá certo? Superfície convexa, bonitinha, um cristalino sem catarata. E temos uma coisa muito estranha aqui, que no axial vertical já chama atenção. Vocês sabem dizer o que é, Cecília, Adriana? Aqui, Adriana quer responder? Também preparei. Perguntou, na verdade. Olha, nós temos aqui uma coisa muito famosa, mas que a gente não vê tanto, mas é famosa. Sinal do T na ultrassonografia. O que é o sinal do T? É essa parte escura atrás da esclera, aqui para cima, aqui para baixo, e juntando com a sombra normal do nervo, por isso que eles chamam de T, tá certo? Porque tem esse formato aqui, para lá e para cá, tá certo? E outra coisa muito bonita que eu já vejo aqui no axial vertical, apesar de não ser o corte para ver isso, mas que eu já vejo, o que é que tem esse nervo que ele está tão elevado? Olha para isso, não é nem um pouco normal, isso aqui é extremamente elevado. Então, num axial vertical, eu nem procedi com o exame ainda, mas eu já consigo ver que essa paciente está com alguma doença inflamatória, porque é isso que o sinal do T nos fala. Ele não vai dar diagnóstico exato, é uma esclerite, é isso, é aquilo, mas ele mostra que tem uma inflamação muito importante lá na parede posterior, tá certo? Lina, deixa eu te falar, porque para você voltar para aquele slide do paciente pseudofásico, Fernando Cardoso está perguntando aqui se nos pseudofásicos se não encontra sempre a reverberação. Nem sempre. Depende do tipo da lente, entendeu? As lentes mais antigas, elas reverberavam demais. Hoje em dia tem lente que não reverbera nada. Então você vai ver mais pelo formato e pela refletividade aqui. Tá certo que é esse caso aqui. Ele reverbera quase nada, ó, só um pouquinho aqui, tá vendo? Mas é normal você pegar uma lente e não ter reverberação nenhuma. Sim, continua sendo um diagnóstico de uma lente intraocular, tá certo? Quanto mais moderna a lente, menos reverberação. Então, voltando aqui, aí aqui eu fiz só um close, eu ainda não mudei o corte, ainda estou no axial vertical, tá certo? Mas só para mostrar melhor para vocês, ó, esse espaço preto aqui atrás da esclera é que é o edema subtenoniano. Edema, inflamação, tá certo? E essa outra seta eu coloquei aqui para mostrar como esse nervo estava elevado. Aí, vamos agora então para o corte número 2, que é a nossa sequência de exame, que agora é a papila. Então, o segundo corte sempre é para a gente ver o nervo, o disco óptico, a papila. Como é que a gente faz? Pega o marcador e coloca em direção ao nariz, porque o nervo está sempre nasal. Então, esse caso é um olho direito, a gente coloca aqui o marcador apontando para cá. Se fosse o outro olho, seria o contrário, tá certo? Então, o marcador sempre apontando para o nariz. E lembrar que na ultrassonografia é diferente do BM, isso é mais complicado. A ultrassonografia, nós sempre colocamos a sonda no lado oposto do que a gente quer ver. Então, se eu quero ver a parede mais nasal, eu coloco a minha sonda
no lado temporal do olho do paciente. E outra dica, se eu quero ver no ultrassom a parte mais do polo posterior, eu coloco a minha sonda perto do limbo. Se ao contrário, agora eu quero ver bem a periferia, então eu peço para o paciente olhar mais para o nariz e eu afasto mais a minha sonda lá para a esclera. Eu fujo do limbo. Quanto mais a gente conseguir fazer isso, o paciente olhar para a nasal e eu afastar a minha sonda mais ainda para a lateral, mais eu pego a periferia, tá bom? Mas como eu quero fazer um corte, um exame da papila, eu coloco a sonda no limbo do paciente, apontando para a nasal, e aí eu consigo perfeito uma imagem de onde está a papila. Tá bom? Esse aqui, então, é a mesma paciente daquela esclerite, para você ver os bordos papilares extremamente elevados, tá bom? Essa era uma paciente jovem, de 8, 9 anos de idade, estão investigando para artrite reumatoide juvenil, ela estava com suspeita de celulite, tratando para celulite, não conseguiam ver o fundo de olho, aí pediram para fazer ultrassom, depois do ultrassom, acabaram fazendo uma pulsoterapia e aí ela melhorou, zerou, saiu toda a inflamação, e aí agora ela está em investigação. Mas indo para um paciente agora sem comorbidade. Então, o que a gente vê, o que eu procuro ver num paciente, num exame de rotina? Eu procuro ver sempre, uma coisa que eu sempre vou colocar no laudo é a escavação papilar. Como é que ela é? É uma escavação papilar não evidenciável ultrassom, quer dizer que eu não vejo escavação nenhuma, ou como nesse caso que eu vejo uma escavação. Olhem aqui, tem um canal, é a escavação, tá certo? Então, quando o aparelho é muito bom, tem uma definição muito boa, como é o caso desse, eu consigo até dizer se é uma escavação de pequenas proporções ou se é uma escavação de grandes proporções. Então, uma escavação dessa daí, isso aí que eu ampliei bastante a imagem, é uma escavação que eu considero de pequenas proporções. Isso seria um paciente com 0,4, por exemplo, entendeu? Aqui é o outro olho também, do mesmo paciente, olhem que tem o mesmo padrão também. Uma escavação estreita, bem visível, então é uma escavação evidenciável em pequenas proporções. Esse outro paciente, se você olhar, a proporção já é um pouco maior, tá certo? Então, nesse caso, paciente de rotina, normal, sem comorbidades, eu tô fazendo meu exame normal. Fiz o axial vertical, que eu sempre vejo o tamanho do olho, falo se é fáscico, se é pseudofáscico, se é afáscico, e aí eu vou para a papila, e o que é que eu sempre falo da papila? Da escavação. Se eu não vi escavação, se a escavação era pequena ou se a escavação era grande. Tá certo? Essa outra paciente, o que é que eu tenho? Primeiro que eu não tô vendo escavação, e segundo, é porque depois que a gente viu aquela paciente lá com a inflamação, qualquer coisa parece pequena, né? Mas isso aqui não é normal, tá certo? E a gente tem que relatar no exame de ultrassom. Além de eu não estar vendo, o que seria normal, mas eu teria que não ver e está lisa a parede. Não tá. Ela está sobrelevada, como vocês podem ver aqui. E o outro olho da paciente, quando eu vejo, ó, aqui o nervo óptico, e olhem também a sobrelevação da papila. Tá certo? Isso tem que ir para o meu laudo. Eu vou escrever. Celina, uma dúvida. Quando você pega um paciente que não seja da Unifesp, porque na Unifesp você vai pegar um paciente referenciado que você está sabendo o motivo, né, que ele está indo. Mas se não é do seu serviço, foi um paciente particular, e você vê uma alteração dessa no nervo, como é que você sugere no laudo para investigar? Enfim, se o paciente não souber lhe dizer nada, o que é que você coloca no laudo? Sugere investigação, de imagem? Que acontece bastante, né? Porque fora do ambiente universitário, muitas vezes o que a gente recebe é um pedido, ultrassom olho direito. Aí vem e lá, nada mais, e o paciente mais perdido ainda, né? Até reforçar que pode ser até no ambiente universitário mesmo, porque exato, estava tentando ser boazinha, Cécia. Mas enfim, vem lá o pedido, ultrassom. E quando vem olho direito já é uma ajuda, né? Porque pode vir só ultrassom, não se sabe do que. Então, a gente fica totalmente... E se o paciente não sabe informar, meu Deus do céu, você fica perdido. Então, realmente, o que é que a gente faz? Considerando o que você falou, eu vejo uma sobrelevação dos dois olhos, a gente pensa logo que pode ser um edema de papila. Eu vou fechar o meu diagnóstico com ultrassonografia? Não posso, entendeu? O que eu posso é sugerir a investigação e correlacionar com os dados clínicos do paciente.
Exato. Então, você sempre descreve que existe uma sobrelevação de bordos papilares em ambos os olhos, avaliar a possibilidade de edema de papila, sugiro correlação com a clínica e prosseguir com uma avaliação diagnóstica, tá certo? Então, assim, a gente sempre tem que descrever o que a gente está dando, o que a gente está vendo. E quanto a dar opiniões ao diagnóstico, sim, nós podemos até para ajudar, né? Mas sempre dizer para prosseguir e correlacionar com os dados clínicos. Ok? Aí agora, nós vamos para o terceiro passo da nossa ultrassonografia, de todas as ultrassonografias, que é área macular. E aí é o contrário. A mácula, ela está temporal ao nervo, não é? Então, nós vamos colocar nosso marcador apontando para o que a gente quer ver, ou seja, apontando para a temporal. Mas a nossa sonda, ela vai para o olho, na porção nasal do olho. Porque, lembrando mais uma vez, ultrassonografia, a gente sempre aponta para o marcador, com o marcador, o lado que a gente quer examinar, mas a gente põe a sonda no outro lado, tá bom? Então, aqui a gente põe a sonda na conjuntiva, perto do limbo, tá certo? Por que perto do limbo? Eu vou falar mais uma vez para gravar. Quando eu coloco perto do limbo, que nem tá nessa foto, eu vou direto para o polo posterior. Se depois eu quiser examinar bem a periferia, eu afasto minha sonda para a esclera e eu peço ao paciente olhar mais para a lateral, ou seja, eu distancio os dois, a sonda do limbo, tá certo? Mas como eu quero um corte da mácula, porque eu vou fazer uma medida da mácula, e uma coisa que tem que ir no meu relatório é se a mácula estava regular ou não, se estava espessada ou não, e a espessura que eu medi da mácula, eu quero pegar polo posterior, então eu coloco minha sonda na mácula. Então aí, como vocês estão vendo, eu faço a medida da espessura da mácula, sempre contando aqui da superfície até a esclera. Se vocês têm dificuldade de ver onde é a esclera, uma dica é, olhem lá para cima, que geralmente está mais fácil de ver, olha a esclera aqui, como ela é bem branca, bem brilhante, vão descendo, vendo o plano dela aqui, ó, e aí vocês veem onde é que ela chega na região da mácula, tá bom? Então tem que Melina, medir, você baixa o ganho, se tiver dificuldade, você diminui um pouquinho o ganho para ver a esclera? Excelente pergunta, sim. Essa parte de papila, de mácula, a gente sempre baixa mais o ganho, primeiro, para o vítreo sumir e não atrapalhar a gente, para eu ver só a esclera. E quanto mais eu baixar, mais essa parede aqui responde a cortina, mais clarinha elas ficam e a esclera continua ali atrás, tá certo? Então, sim, essa parte de parede a gente sempre baixa mais o ganho. Tá bom? E cuidado para não baixar muito, porque às vezes você perde definição dessa parte mais anterior da parede, né? Então, assim, o suficiente para que você consiga ver o detalhe. Você vai achar a esclera e você vai voltar para essa imagem aqui e vai fazer a medida. Entendeu? Mas o que eu gosto muito é fazer isso que eu falei. Eu vejo a esclera aqui em cima e eu vou seguindo aqui para ver o contorno dela. Também é uma dica boa, tá certo? Uma pergunta que fizeram aqui é quantos milímetros da papila mede para encontrar essa região aí? 4 milímetros da papila, tá certo? Então, se no comecinho é sempre bom medir, então você começa medindo daqui para cá, deu 4, aí você tira essa medida, né, que não é para aparecer, e faz daqui para baixo, tá bom? E mesmo sendo um corte de mácula, a gente consegue ver também mais um pouquinho da papila. Olha aqui, escavação evidenciável, grandes proporções. Inclusive, pegando isso aí para responder uma pergunta do pessoal, estão questionando de quando se fala de uma escavação evidenciável no laudo, se ela nem sempre é patológica, não é isso? Nem sempre é patológica, exatamente, porque pode ser uma escavação grande fisiológica. E isso quem é que vai fazer? O médico do paciente. Porque ele vai receber, sim, tem uma escavação grande, mas ele examina e ele vê que não é um glaucoma, é um paciente com escavação grande fisiológica. Isso cabe ao médico do paciente dizer. Então, a gente no laudo de ultrassom não vai dizer, glaucoma, escavação grande fisiológica. A gente não tem como dizer isso só pelo exame de ultrassom. O que a gente vai dizer é o que a gente viu. A gente sempre vai descrever o que a gente viu. Nós vimos que é uma escavação evidenciável e é grande. Agora, a quem cabe dizer se é patológica ou não é o médico do paciente.